Salve, salve, rapaziada. Bom dia. Domingo, dia de clássico no Campeonato Paulista. São Paulo e Santos se enfrentam no estádio do Morumbi hoje, às 7 horas da noite. Partida válida pelo Campeonato Paulista. Então, clássico, jogo obviamente diferente das outras partidas, não tem jeito, né? Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Dê essa moral e essa força aí para o R-City continuar o seu crescimento. Muito obrigado. E a partida é decisiva, acaba sendo decisiva para as duas equipes. Além do peso do clássico, ela tem pontos importantes para cada equipe. Primeiro para o São Paulo. São Paulo lidera o seu grupo, tem uma situação um pouco mais confortável que o Santos, tem 11 pontos no grupo B. Porém, o Água Santa está empatado em pontos com o São Paulo. E, além disso, tem equipes, né, no grupo do São Paulo se aproximando. O Guarani pode chegar próximo do São Paulo em caso de derrota do Tricolor. Então, o São Paulo precisa dessa vitória para se manter mais confortável e chegar mais perto da classificação para as quartas de final do Paulistão. Já o Santos tem uma situação pior, é o lanterna do seu grupo, o grupo A. O Santos tem 9 pontos, porém venceu o São Bento na última rodada, então foi uma partida que deu muita moral para o Santos, que vinha de uma sequência péssima de empates, derrotas. Então a situação do Santos estava complicada, e com essa vitória deu moral, deu uma sobrevida, e o Santos agora pensa até em classificação para as quartas de final do Paulistão. Então mudou Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Mudou completamente a situação do Santos na competição. E o Santos está a 2 pontos do vice-líder do grupo dele, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, em caso de derrota do Botafogo de Ribeirão Preto e uma combinação de resultados, o Santos garante momentaneamente, pelo menos, a sua vaga para as quartas de final. Óbvio que tem mais rodadas pela frente, mas acaba dando um pouquinho de moral. Então, mostra o peso desse clássico para as duas equipes. Não é um jogo que está tranquilo nem para o lado do São Paulino e nem para o lado santista. Os dois lados precisam levar esse jogo muito a sério, porque a partida pode fazer muita falta, esses pontos perdidos no final do Campeonato Paulista. E o Santos vem de vitória no meio de semana, e o São Paulo perdeu. São Paulo, que vinha de uma boa sequência, perdeu o clássico contra o Corinthians, porém vinha de bons resultados também. O São Paulo perdeu de virada para o RB Bragantino e precisa retomar a boa fase. São Paulo que está reformulando o seu elenco, chegaram vários jogadores, mas precisa manter, né, o nível técnico todas as partidas, porque a pressão para o lado do Rogério Ceni já está bem forte. Em caso de derrota nesse clássico contra o Santos, a situação dele pode ficar bem complicada, porque já ficou pesado após a derrota de virada contra o Bragantino. São Paulo estava na frente até os 39 do segundo tempo e cedeu a virada. E uma boa notícia para o São Paulo é que Calleri estará de volta na partida de hoje. Ele que ficou 2 jogos fora, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Calleri está treinando há 3 dias consecutivos, treino normal, treino com bola, a mesma intensidade dos outros jogadores. Então o Jonathan Calleri será titular no clássico de hoje. Então é um grande jogador, ainda não marcou nessa temporada, a torcida já começa, né, a dar uma cobrada, até porque sabe do potencial do Calleri. Calleri marcou 27 gols em 2022 e a torcida espera esse mesmo bom desempenho na temporada de 2023, e o argentino ainda não foi para as redes. Quem sabe vai na partida de hoje, porque ele estará de volta após essa recuperação. E o Santos tem desfalque. O Santos não conta com o volante Sandri, ele foi suspenso, ele tomou o 3º cartão amarelo contra o São Bento e não joga o clássico. E o último clássico das equipes foi em agosto do ano passado, foi na partida do Campeonato Brasileiro,
e o Santos levou a melhor. O Peixe venceu por 1-0, marcou com o Lucas Braga. Então o último Sansão é de boas lembranças para o torcedor santista. E o clássico, mas dessa vez é no Morumbi. Essa vitória do Santos foi na Vila. O clássico de hoje é no estádio do Morumbi, com promessa de mais de 50 mil torcedores na noite desse domingo. Domingo, 7 da noite, não é o melhor dos horários, mas a torcida do São Paulo vai comparecer, vai encher o estádio e vai buscar essa vitória nesse clássico. Vai ter todo o apoio da fanática torcida São Paulina. E o provável São Paulo para a partida é com Rafael, Orejuela, Alan Franco, Beraldo e Wellington. Na meiuca, Mendes, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Luciano e David. E isolado lá na centroavância tricolor, Jonathan Caleri. E o provável Santos com João Paulo, João Lucas, Michael, Bauerman e Lucas Pires. No meio, Camacho, Dodge e Ivonei. No trio de ataque, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Então, são as equipes bem conhecidas aí da torcida santista e da torcida tricolor. Então, é um clássico que praticamente as duas equipes vêm com força máxima. O São Paulo vem com sua força máxima, exceto na lateral direita, que já não conta com o Igor Vinícius há algumas partidas devido à lesão. Mas o resto é o time que vem sendo titular. E a equipe do Santos não conta com o Sandri suspenso. E eu considero o time do São Paulo melhor. Na minha opinião, o São Paulo é favorito para o clássico. Tem o peso da torcida, que faz muita diferença num jogo desse tamanho, um clássico desse tamanho, além da motivação dos atletas. A torcida empurrando faz toda a diferença. E o São Paulo apresenta um futebol melhor na temporada. Nesse início, né? Óbvio. Mesmo o São Paulo vindo de derrota, o São Paulo ele consegue apresentar um futebol mais bem jogado. Tem jogadores que podem, em uma jogada, no meu ponto de vista, tem jogadores que em uma jogada individual ou em uma bola que sobe na área, o São Paulo tem mais competência de mandar essa bola para as redes. Já o Santos peca muito, principalmente no setor de criação. Setor de criação esse que o São Paulo tem o Wellington Rato, que vem fazendo boas partidas, o Luciano é um jogador que está fazendo a meiuca, às vezes também é um cara perigoso, um cara que se apresenta bem, e vai ter o Caleri, que é artilheiro, ali não pode deixar, né? Se moscar, o argentino guarda. E o Santos também, assim como o São Paulo, um time em reformulação, porém o Santos ele vem sofrendo muito nesse início de Campeonato Paulista. Para quem acompanhou a partida do Santos contra o São Bento, viu que o Santos não jogou bem, o Santos não consegue apresentar um bom futebol, então preocupa bastante. E no meu ponto na minha opinião, meu ponto de vista é que o São Paulo é favorito e vence o clássico de daqui a pouco por 2-0. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, tá bom? Qual que é o provável resultado entre São Paulo e Santos no estádio do Morumbi? Na minha opinião, o São Paulo está mais preparado, o São Paulo tem um time mais ajustado, o Rogério Ceni já conseguiu dar uma cara para esse time. O Odair Helma ainda não conseguiu dar essa cara, faltam muitas peças para ele, no São Paulo também falta, mas o São Paulo é um time que ele tem mais peças que o Rogério Ceni pode contar ali dentro de uma partida para modificar a história de um jogo. O Santos não tem. O Santos, na minha opinião, os jogadores que estão fazendo a diferença é o João Paulo e o Marcos Leonardo. O Ângelo fez uma boa partida, mas oscila bastante. Então, acho que o Ângelo precisa esperar um pouquinho mais para ver o que ele vai apresentar em uma sequência, porque ele joga uma bem, 3 mal. Então, é um time que passa pouca inspiração e pouca confiança